Glória a Deus, queridos, sejam bem-vindos. Nós estamos aí no nosso 7º dia, no propósito de 21 dias de jejum, de oração. Deus já tem feito milagres tremendos, irmãos. E nesse dia eu quero te fazer uma pergunta. Você tem honrado a Deus com a sua vida? Fique conosco e nos próximos minutos nós falaremos um pouco mais sobre isso. Aqui em Brasília, irmãos, nós temos, como em várias cidades do Brasil, nós temos o nosso zoológico, onde nós podemos passear com a nossa família, ver os animais. E o zoológico de Brasília, ele recebe o nome de um sargento chamado Silvio Hollenbach. Esse sargento, ele é conhecido na cidade por ter salvo a vida de um garoto que caiu no Poço das Ariranhas, isso em 1977. E no dia 30 de agosto, agora, último, fez 43 anos de sua morte, do seu ato heróico em dar a sua vida para salvar alguém que ele nem conhecia. A história conta, irmãos, que esse homem, vendo que uma criança havia caído no Poço das Ariranhas, um animal carnívoro, ele não pensou duas vezes, saiu do seu carro, entrou naquele poço, salvou aquela criança, foi mordido ali pelas ariranhas e não resistiu aos ferimentos, vindo a morrer no dia 31 de agosto de 1977. O nome dessa criança é Adilson Costa. Certamente ele cresceu e, infelizmente, essa criança se envolveu em atos ilícitos, foi presa 2 vezes. Isso me faz lembrar, irmãos, do filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, estrelado por Tom Hanks, por Matt Damon, entre outros atores muito bons. Esse filme ele retrata a entrada das tropas aliadas ali na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, para tomar aquela região. E o filme vai nos relatar sobre uma mãe que tinha 4 filhos na guerra, sendo que 3 deles haviam morrido e um ainda tinha notícia de que estava vivo. Então, os comandantes, os generais daquela batalha determinaram para este capitão chamado Miller, estrelado por Tom Hanks, para que ele fosse atrás desse soldado resgatá-lo. Então a trama do filme toda se desenrola nele tentando achar ali com os dados fornecidos aonde estava esse garoto. E no final do filme ele então finalmente encontra aquele rapaz e vai conduzindo para que eles pudessem se salvar das tropas inimigas. E no final do filme é interessante porque o capitão Miller, que foi resgatar, era o capitão responsável por resgatar aquele jovem, ele é atingido por balas e ele está morrendo. Então olha para o Ryan e diz para ele, olha, faça valer a vida, honre o sacrifício que foi feito por você. No finalzinho do filme, mostra o Ryan visitando o túmulo do capitão que salvara a sua vida e perguntando, eu honrei a sua morte com a minha vida? Ele vira para a esposa dele e diz, esposa, eu fui um homem bom, eu fui um homem honrado. Porque, irmãos, nós precisamos entender o sacrifício de Jesus por nós e honrar a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Isso me faz lembrar de um texto que está em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 16, que conta a história de um jovem que era rico. E a Bíblia diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chamas bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E o jovem pergunta, quais? E Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse então o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Preste atenção, Jesus responde, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos,
Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Nós vemos aqui através desse texto, irmãos, um jovem que era rico e ele pergunta para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para honrar ao Senhor? E o Senhor Jesus responde para ele: segue os mandamentos. E ele falou: olha, eu sigo todos os mandamentos, o que me falta ainda? E Jesus responde para ele de forma muito interessante, irmãos. Ele pergunta: olha, se queres ser perfeito, vá, vendas o que tem, dê aos pobres e me siga. Ou seja, vá, se desfaça daquilo que ainda te prende e honre certamente o sacrifício que eu farei por você para que você possa herdar a vida eterna. Esse jovem então sai triste da presença de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, um homem que é rico, não riqueza, irmãos, o fato de ter dinheiro, muito ou pouco, não. Um homem que é preso ao dinheiro, é isso que a Bíblia está dizendo, um homem que é preso ao dinheiro não entrará no reino dos céus. Em contrapartida, quando nós vemos em Lucas, no capítulo 19, nós vemos também a história de um homem rico, porém que teve uma atitude diferente. Ele aprendeu o que era honrar ao Senhor. Então a Bíblia diz em Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar: ele se hospeda na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus então lhe disse: houve hoje salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Percebam a diferença, irmãos, entre um homem jovem, rico, que não soube entender quem era de fato Jesus, não soube entender o plano de salvação para a sua vida, e um homem que era pecador, porém rico, mas que entendeu quem estava na sua frente. Quando nós entendemos e honramos o sacrifício de Jesus com a nossa vida, o que nós temos é isso, irmãos: salvação da nossa casa, bênçãos sem medidas para nós, porque um dia Jesus se entregou na cruz por mim e por você. Amém? Agora, a pergunta que fizemos no começo desse vídeo: nós temos honrado este sacrifício? Nós temos honrado o sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário? Pastor, mas como é que eu honro ao Senhor? Irmãos, honrar ao Senhor não é somente pegar a Bíblia, vestir uma roupa bonita e ir para a igreja. Honrar ao Senhor é você ter uma vida digna, onde você entende os princípios que o Senhor implantou no seu coração, no meu coração, e faz com que esses princípios norteiem a sua vida, as suas atitudes, a sua relação com as outras pessoas. Amém? O marido vai ser o melhor marido, o filho vai ser o melhor filho, o profissional vai ser o melhor profissional. E assim por diante. Então você honra ao Senhor Jesus não com palavras, mas com atitudes. Há uma frase que diz o seguinte, que palavras convencem, mas atitudes levam uma multidão. Quais atitudes nós temos tido? E será que as atitudes que temos tido têm realmente honrado ao Senhor? Não sei se você já se pegou, irmãos, às vezes no trânsito, nervoso, não é? Alguém te deu uma fechada, alguém fez alguma coisa que te aborreceu no trânsito e você automaticamente, muitas vezes, abre a janela, levanta a mão e faz um gesto obsceno para aquela pessoa, ou você xinga aquela pessoa. Com isso, você não está honrando ao Senhor com essa atitude. Entendem isso? Amém? Então nós precisamos, entender, nós precisamos saber como lidar com as situações e saber, irmãos, que as pessoas estão nos olhando. As pessoas estão olhando as nossas atitudes. Amém?
principalmente dentro da nossa família, porque dentro da nossa casa, da nossa família, nós temos intimidade. A intimidade, muitas vezes, ela não deixa com que as máscaras se sobreponham. Amém? Os meus filhos, a minha esposa, me conhecem melhor do que ninguém, porque eu convivo com eles o dia inteiro. Então, se as minhas atitudes dentro de casa não favorecerem o meu testemunho, o testemunho que eu tenho com o Senhor, de nada vai valer. Eu posso enganar as pessoas do lado de fora, falando bonito, dizendo que eu faço isso ou faço aquilo de bom, mas quem está dentro de casa vai saber de fato quem eu sou. Então, nesse devocional hoje, o que nós temos que refletir é se as nossas atitudes estão realmente honrando o sacrifício de Jesus por nós. Como nós lemos na história deste sargento Silvio Hollenbach, ele deu a vida dele por um garoto que, infelizmente, durante a trajetória da sua vida, desonrou aquele sacrifício. Foi preso, cometeu ilicitudes. Então, que nós possamos nessa manhã refletir que o Senhor Jesus se deu na cruz por mim e por você, mas que cabe a nós honrá-lo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, você vai estar nos ajudando como igreja a propagar o Evangelho e levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, fique com Deus.